Em 23 capítulos eu relato como eu me curei da ansiedade, essa doença hoje, né? Que todo mundo tem ou conhece alguém que tenha, que é o mal da humanidade. É uma como pandemia eu me curei, já, né? Que a gente está normalizando uma doença, uma patologia, e a gente nasceu para viver em paz. Então, eu vivi um estado caótico, me curei, conto no livro. E relato também experiências que eu vivi desde 2021, que levaram a expandir todo o meu olhar sobre a vida, sobre a morte e sobre a espiritualidade. E uma das experiências mais marcantes desse livro foi um reencontro muito inesperado que eu jamais imaginei viver, que 9 anos depois da minha mãe ter falecido, eu me reencontrei com ela, conversei com ela por quase 4 horas. Eu não sabia que a vida continuava, eu não sabia que a vida é além da matéria, eu não sabia da minha mediunidade. E esse dia transformou a minha vida e é o capítulo mais bonito desse livro. Oi, pessoal, tudo bom? Hoje não estou... Eu ia falar, oi, Rê, já vou estar assim, ó, mas hoje é... Oi, mãe! Oi, tudo bom, gente? Eu aqui, ó, de volta, delícia. A Rê teve um imprevisto, não consegui estar aqui com a gente, então chamei, imagina, uma substituta alturíssima aqui para estar com a gente. Seja bem-vinda, mãe. Obrigada. Mas antes da gente apresentar a nossa convidada, que eu tenho certeza que eles vão amar, né, mãe? Hoje top, hein, Dé? Muito. Top. A gente vai falar de um tema que tem, assim, muita relevância de transformação. Sim. Fica com a gente. Antes eu vou chamar o Paulo Amaro para trazer a semente de otimismo para a gente dessa semana. Isso. Olá, meu nome é Paulo Amaro e a dose diária de otimismo hoje é para frente que se anda. O mundo dá voltas, a vida muda e as coisas podem sempre melhorar. Tudo depende da nossa disposição perante os acontecimentos da vida. Não se deixe intimidar diante das adversidades. Não sofra mais do que cada problema lhe faz sofrer. Na vida, todos passamos por fases mais complicadas, mas é preciso levantar e sacudir a poeira para seguir. Do passado, tiramos lições de vida, mas o nosso lugar é no presente, olhando para o futuro. Para frente é que se anda. Sejamos felizes, hoje e sempre. Um beijo, meninas. Até mais. Obrigada, Paulo. Um beijo. Estamos com muita saudade de você. Vem visitar a gente. E, mãe, a gente precisa deixar aquele lembrete pro pessoal, né? Se inscreva no canal. É muito importante. As 3 coisas, né? Se inscreva, curte e compartilhe. É isso, gente. Né? Que é muito importante, até para ganhar mais relevância, né? Para o algoritmo entender que é bom. É bom. É bom, gente. Os temas são bons, os convidados maravilhosos, melhor ainda. Então, é importante, temas de muita relevância, né? Muita relevância. Então, se você perdeu, você está perdendo. É isso aí. Bom, vamos apresentar então nossa convidada. Vamos, Shirley Venâncio, seja bem-vinda. Obrigada, meninas. Você é escritora atualmente, né? Mas se apresenta um pouquinho pra gente. Como você chegou a se apresentar como escritora, a ter um livro? Conta pra gente um pouquinho da sua história. Tem uma história rica, né? Rica, comprida. Dá pra escrever um livro. Legal, é. Então, meninas, primeiro, obrigada pela oportunidade. Eu amei conhecer vocês, né? Tava aqui olhando e falei, gente, olha que maravilha fazer um programa de podcast com a mãe, né? Não é gostoso? Que lindo, que riqueza. Bem, eu sou Shirley Venâncio, sou escritora, palestrante, moro em Florianópolis. Digo que a minha residência é lá, mas venho viajando o Brasil e o mundo inteiro. Agora posso dizer também, né? Que também fui para outros países, levando esse meu livro, que é Da Ansiedade à Iluminação, que é um testemunho de cura, de fé e de transcendência. É uma autobiografia espiritual. Eu quero que você explique isso. Já vou explicar. O título é lindo, né? O livro, a capa tá linda, eu sei que o conteúdo também. E o título é muito bonito. E o que é uma autobiografia espiritual?
Eu conto, é um relato, eu falando ali, né? Em 23 capítulos eu relato como eu me curei da ansiedade, essa doença hoje, né? Que todo mundo tem ou conhece alguém que tenha, que é o mal da humanidade. É uma como pandemia eu me curei, já, né? Que a gente está normalizando uma doença, uma patologia, e a gente nasceu para viver em paz. Então, eu vivi um estado caótico, me curei, conto no livro. E relato também experiências que eu vivi desde 2021, que levaram a expandir todo o meu olhar sobre a vida, sobre a morte e sobre a espiritualidade. E uma das experiências mais marcantes desse livro foi um reencontro muito inesperado que eu jamais imaginei viver, que 9 anos depois da minha mãe ter falecido, eu me reencontrei com ela, conversei com ela por quase 4 horas. Eu não sabia que a vida continuava, eu não sabia que a vida é além da matéria, eu não sabia da minha mediunidade. E esse dia transformou a minha vida e é o capítulo mais bonito desse livro. E respondendo a pergunta de vocês, como que eu me tornei escritora, né? Nunca esteve nos meus planos, tá? Nunca, nunca. Por quê? Sempre me considerei uma pessoa que não gostava muito de ler, não era boa de português, de gramática, de concordância, nunca dei bola para isso. De repente, eu recebo uma mensagem de um espírito. Olha que loucura, a pessoa que não acreditava em nada. Nada, né? Em 2021, cética, um espírito se manifesta através da mediunidade de uma outra pessoa e através dessa pessoa me diz que eu iria me curar da ansiedade, que eu ia escrever um livro. E eu falei, impossível, não vou escrever livro, como que eu vou escrever livro? Eu não sou boa de português, de gramática. Calma, já tá tudo pronto. É que tu não sabes, mas tu já escolheu tudo antes de vir para cá. Resumindo, esse livro que eu jurei que eu não ia escrever, ele está na 3ª edição. Eu venho levando ele para todos os principais eventos literários do país. Lancei agora em junho na Feira do Livro de Lisboa, em Portugal. Que legal. Que legal. Palestrei em Lisboa e em Paris também, levando para outros lugares, né? E por que que eu tenho tanta determinação e viajo, venho para São Paulo para divulgar? Porque a intenção principal, número 1, né? É inspirar as pessoas a acreditarem na cura da ansiedade. Principal, porque o nosso país é o número 1 do mundo, é o país que mais sofre com essa doença, segundo a OMS. Como que alguém se curou vai ficar quieto em casa? Né? É verdade. Isso, então, e a sua cura, desculpa, a sua cura foi uma cura mesmo assim, sem a medicação? Não, teve medicação. Teve medicação. Tem todo um processo aí que a gente já pode falar também. E é isso, e hoje, sim, eu sou escritora e palestrante, né? Legal. E palestro em centros espíritas, palestro em empresas também, mas o meu maior trabalho, eu falo que eu assinei minha carteira de trabalho com a espiritualidade, porque hoje, assim, olha, 80% do meu tempo é palestrando em centro espírita do Brasil inteiro. É como uma missão, é um chamado que você recebeu. É sim. Que legal. E, Shirley, fale então para nós. Você nunca, bom, pelo que você falou, não foi espírita, não é aquela Não pessoa era. que teve já uma vivência com a espiritualidade, nada disso. Você frequentava alguma religião? Como que era? Eu nasci em família católica, minha avó, minha mãe também. Fiz primeira comunhão, crisma, grupo de jovens, catequese e tudo, né? E quando eu saí da cidade que eu nasci, Tubarão, e fui morar na capital com 21 anos, pela primeira vez alguém me convidou para assistir uma palestra no centro espírita. E eu fui assistir uma palestra, mas eu nem sabia do que se tratava, que eu nem sabia onde que eu estava, não tinha ideia de nada. Eu assisti uma palestra e no mesmo dia alguém me deu um evangelho de presente. Mas nessa época eu tinha 21 anos, eu nem sabia do que era o espiritismo, nada. E guardei aquele evangelho comigo. E não voltei mais em centro espírita, nunca mais. E continuei sendo católica. Mas eu sempre li o evangelho. Li uma você parte. leu. Eu lia. Achei que você tinha guardado. Não, eu lia, também. eu lia. Sabe, pra mim era assim, ai, Deus, me ajuda a ter uma clareza sobre alguma coisa. Daí eu abria aleatoriamente e lia. Então, nesses anos, eu ia estudando o evangelho sem saber, né? E aí, em 2021, foi quando aconteceu tudo isso, né? Que eu já posso relatar pra vocês de onde, como eu me curei da ansiedade, né? Em 2020... Para dar um contexto da história, até 2020 eu trabalhava no varejo. Eu era supervisora de rede de lojas com grandes equipes, sempre trabalhei em grandes empresas, sempre com muita demanda, muita gente, muitos treinamentos, né? Comecei como vendedora bem novinha, com 15 anos. E aí eu sentia que eu não queria mais trabalhar no varejo.
sabe, quando... Ai, parece que eu não quero mais isso, porque algo dentro de mim dizia, né? E aí, a mente da gente, racional, né? Eu falei, mas como que eu vou sair do comércio se eu ganho tão bem, se eu já tenho quase 40 anos, como é que eu vou mudar de carreira? E eu insisti. Trabalhava na empresa que eu mais amava, com as pessoas que eu mais amava, tinha o salário que eu desejava, o cargo que eu sonhava, eu estava no ápice da minha carreira. E aqui dentro dizia, não fica mais. É óbvio, né? Porque eu já era para transitar, já tava né? Com essa... Mas a gente não entende. E aí, como eu não tive coragem de pedir desligamento, e uma coisa que me prendeu muito é porque eu ganhava muito bem. Eu falei, como que eu vou sair daqui para começar do zero? Começar uma carreira do zero? Eu só sei ser vendedora, gerente e supervisora, né? E a falta de coragem de recomeçar, eu falo que Deus é bom o tempo todo, né? E ele me presenteou com a síndrome de burnout. E aí, nessa época, eu já fazia tratamento psiquiátrico há muito tempo, já tomava medicação, já fazia terapia. E eu tive a síndrome de burnout, que para quem não sabe, né, quem está assistindo a gente, é uma doença que relaciona algo ao trabalho, né? Pode ser carga excessiva, pressão, chefe, horário, qualquer coisa de trabalho. E no meu caso não era nada disso, eu só não queria mais a função. E a síndrome de burnout me fez perder a memória e paralisar a vida. Paralisar. Eu preciso tossir. Nunca tosso. Não, pode tossir, mas não precisa avisar. Querida. Ah, meu Deus. Toma uma aguinha. Quem sabe faz ao vivo. Mas... É só para usar um microfone chique. É que ele pausa, ó, a gente tem que falar para todo mundo entender. Não pode continuar. E aí tive a síndrome de burnout, que paralisou a minha vida, perdi a memória, e aí eu precisei ter coragem de pedir demissão, porque eu não ia conseguir mais trabalhar no comércio. Mas é que eu entendo também você, porque você não tinha a outra opção, ou você tinha, vou parar de trabalhar nisso para fazer tal coisa. Eu ainda não tinha, eu não sabia fazer a outra coisa. Então eu não também sabia é difícil que tomar essa plano B, decisão. plano B, eu ia ter que começar a estudar alguma coisa para fazer, né? Eu não sabia que já estava programado escrever livro e dar palestra. Né? Eu não sabia, mas já estava, né? E aí, quando isso aconteceu, quando eu perdi a memória, tudo isso, eu precisei só cuidar da minha saúde mental e emocional, que eu não tinha cuidado a vida inteira, né? Por outros fatores inúmeros. E aí, nesse 1 ano que eu fiquei em casa, cuidando da minha saúde mental e emocional, porque eu não conseguia trabalhar mesmo que eu quisesse, tá? Eu não sabia falar. Fiquei incapacitada. Você ficou bem ruim. Grave, Era assim, grave, óbvio que eu falava com as pessoas, mas se alguém me fizesse uma pergunta, eu pensava em formular uma frase e não conseguia. Eu olhava a caneca e eu dizia, pega... Não vinha a palavra caneca, não vinha a palavra caneta. E ali foi o ápice que eu pensei assim, nós precisamos cuidar da nossa saúde, né? A falta de coragem me fez adoecer. Enfim, nesse ano em casa, em 2020, foi que começaram as manifestações espirituais. Você nunca tinha tido nada, nem assim, Tive um episódio com 19 anos. Conta o episódio e continua. Não, vou fazer um parênteses. 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 Com 19 anos, vida normal, tudo acontecendo, eu decidi procurar pelo meu pai, que morava em outra cidade, que se separou da minha mãe quando eu era muito pequenininha, com 2 anos. Falei, vou procurar pelo meu pai, porque eu sabia que ele era alcoólatra e que ele passava muito trabalho com alcoolismo e eu queria ajudar ele. Fui lá para Joinville e procurei a semana inteira em tudo, em hospital, em todos os lugares, né? Nada dele, nada. Falei, meu Deus, não encontrei, mas ele existia, né? Todo mundo dizia que ele morava aqui. Quando eu cheguei numa pensãozinha, a senhora falou, teu pai, ele morou aqui até antes de ontem. E ele se mudou, mas a gente não sabe para onde. Nossa. Caramba. Mas ele sempre dizia que tinha uma filha muito linda, que morava em tal cidade. Ele falava de ti. Ok, não encontrei meu pai, voltei para minha cidade. No caminho, eu parei para dormir numa cidade que era distante, dormi numa pousadinha de uma amiga. Deitei no quarto, abri a porta que estava calor e acordada, só estava deitada. Acordada, eu olhei para a porta e vi ele. Foi a primeira vez que eu vi um espírito. Foi a primeira vez. Você viu. Eu vi ele em pé na porta, só que era o perispírito, né? Que é sem a matéria, assim. Sim. E eu, pai, aquele susto, tipo, o que eu tô vendo, né? Eu nunca tinha visto algo parecido, só em filme, né? Falei, pai, o que tá fazendo aqui? Calma, calma, tá tudo certo. Eu só vim te dizer uma coisa. Que eu sei que tu foi me procurar, que eu sei que tu me ama, pra te dizer que tá tudo bem e quero te falar que o pai tá bem e que eu sei que tu foi me procurar e que tu me ama. Eu falei, mas como é que tu tá aparecendo aqui? Eu não entendi. E ele sumiu.
No dia seguinte de manhã, uma pessoa vai ao meu trabalho dizer que meu pai havia falecido naquela semana na cidade onde eu procurei por ele. Então, não deu tempo da gente se reencontrar, mas ele veio dizer que ele sabia. Dizer que ele sabia, que lindo. Mas nessa época eu não tinha ideia de que isso era mediunidade, de que... Eu falei, nossa, aconteceu uma coisa tão estranha, eu só achava isso. E tiveram outras experiências, mas foi em 2020 que daí começaram as diversas experiências. Aí você já estava em casa, se recuperando. Sim. E a experiência mais intensa foi essa mesmo, porque essa minha amiga me ligou, essa que recebeu a manifestação, né? Ela disse, Shirley, eu preciso que você venha aqui em casa, que eu tenho algo muito sério para te falar sobre a sua mãe. Eu falei, ué, minha mãe já morreu faz tanto tempo, o que ela ia falar da minha mãe? E eu tô vendo ela a semana inteira. Falei, que estranho. Fui na casa dela, quando eu cheguei lá, a gente conversando, ela perguntou como é que eu tava, eu comecei a chorar, que eu tava pior, que eu não lembrava das frases, que eu não sabia falar, eu chorando. Nisso ela mudou de assunto totalmente, a gente sentada no sofá da casa dela. Falei, amiga, o que tá estranho, o que tá falando? E o olhar dela mudou, a fala dela mudou, a expressão, e eu comecei a ver ela estranha, eu falei, o que tá acontecendo contigo, amiga? Não é a tua amiga, eu vim conversar contigo. Não é a tua amiga. E aí eu falei, Bom, pelo menos coragem agora? você tem, né? Você não teve saía coragem, correndo. não saiu correndo, é. Eu falei, meu Deus, é um espírito. E aí as pessoas, tudo ficou com medo, não tem vontade de sair correndo, me perguntam, né? A energia dele era de puro amor. É uma coisa que a gente sente. Eu não senti medo, eu só sabia que ele queria me ajudar. Não tem como correr, né? É. Eu falei, é um espírito, ele tá aqui, ele quer falar comigo, vou ouvir, né? Eu falei, o que você quer falar comigo? E a expressão da minha amiga, o sotaque dela totalmente de Florianópolis, o jeito de falar, era uma pessoa totalmente letrada, com uma outra cultura falando ali, não era ela. Não tinha como ter dúvidas. As pessoas falam, mas como é que sabe que não era ela? Não era, eu conheço minha amiga. Sei o sotaque dela, manezinho da ilha, de falar, né? Sei que não é. E sem contar que você vê que a alma dela não está ali no corpo, né? Cedeu lugar para que esse espírito falasse através do corpo dela, né? E ele me disse, eu vim te dizer que você vai se curar dessa doença e que você vai escrever um livro. E que tudo que você chorou essa semana no seu quarto, ajoelhada, pedindo para Deus, é o que vai acontecer. Eu falei, meu Deus, eu acho que é um espírito mesmo, porque ninguém sabe que eu me ajoelhei, chorei e pedi algo para Deus essa semana. Porque mesmo eu assistindo aquele espírito ali, como eu não era espírita ainda, eu tava meio duvidando, achando estranho, né? E o que eu tinha pedido para Deus nessa semana? Assim, eu tava tão mal, tão doente, não me curava, só piorava, né? E nesse fundo do poço, eu abri um subsolo do poço, que foi o burnout. E lá nesse subsolo do poço, eu encontrei uma fé que não existia dentro de mim. Eu não sabia que eu tinha fé. Porque eu achava que fé era uma coisa ligada à religião. Fé é um fluido que movimenta a gente a crer em algo quando você precisa muito disso, né? E eu falei, Deus, chorando, ajoelhada, me ajuda a me curar dessa doença que eu não aguento mais. Eu preciso voltar a ficar bem para eu trabalhar, para eu ter dinheiro para pagar minhas contas. Mas eu quero um trabalho assim. Daí eu desenhei para Deus o trabalho. Porque eu queria escolher, né? Já que eu ia recomeçar. Já que eu não tô mais, né? Eu pensei assim, eu quero um trabalho assim. E aí, meninas, quando eu falo isso agora, não era a Shirley mental e racional. Era a minha alma, do Mulheres de Alma. Era a minha alma que dizia o que eu queria. Porque se somos espíritos, a nossa alma, ela reconhece o que já escolheu, né? Claro. E a minha alma dizia que eu queria um trabalho em que eu pudesse ajudar as pessoas, fazer o bem. Nunca imaginei que isso era ser palestrante espírita. E ganhar dinheiro para viver. Só para viver. Né? Que tudo que viesse eu iria aproveitar. E ele falou que já estava escrito e que eu iria viver essa experiência de escrever um livro. Ele perguntou se eu queria, eu disse que sim. Ele perguntou que eu teria que abrir mão da minha vida, de muita coisa para isso, porque eu ia ter que assumir o compromisso de falar sobre o meu caminho de cura nesse livro e falar sobre espiritismo nesse livro. E que eu iria enfrentar julgamentos até o fim da minha vida e que meu compromisso ele era muito sério com a espiritualidade. E finalizou dizendo que a minha mãe não estava bem. E eu pensei, católica, a minha crença era o quê? Minha mãe morreu, está no céu, descansando em paz. Não tinha outra possibilidade. Não. Eu não sabia que o espírito pode acompanhar a gente por aqui, que pode sofrer. Continua a vida. Nada.
Falei, mas a minha mãe não tá bem, ela não tá no céu descansando? Não, ela tá viva no plano espiritual, sofrendo por se sentir culpada pela tua doença. Eu falei, mas ela não tem culpa da minha doença. Daí, meus amigos que estão assistindo, eu informo uma coisa para vocês. Os nossos entes queridos que partem, eles assistem a gente por aqui. A gente acha que eles morreram, eles estão vivos acompanhando. E muitas vezes se angustiando. Se angustiando com o nosso sofrimento, se angustiando com a nossa fala. Óbvio que no momento que eles são permitidos a isso, que tem todo um processo espiritual, né? Mas o que a minha mãe ouvia do plano espiritual eu dizer? Eu dizia assim, alguém me falava, nossa, Shirley, tu nunca melhora, né? A minha frase que doía nela, né? Deixa, eu tô cuidando de mim, da minha saúde mental, emocional, porque eu nasci de uma mãe esquizofrênica e nunca pude olhar para mim. Eu cuidei dela até ela morrer. Então, isso dava a entender que porque eu tive que cuidar da minha mãe, a culpa era dela. E eu falei, Jesus, meu Deus, mas a culpa não é dela. É natural, foi a consequência, não é culpa dela, né? E eu falei para esse espírito, eu posso ajudar de alguma maneira? Porque eu não tinha conhecimento, né? Eu falei, tem como ela não sofrer mais? Porque imagina, filha única, sabendo que a mãe tá sofrendo, eu quero ajudar, né? Tem como ajudar. E ele me disse o que era para eu fazer. E eu nem sonhava o que iria acontecer a partir daí. Quando você estiver sozinho em casa, você vai conversar com ela em oração e ela vai te ouvir. Você vai pedir perdão por tudo, vai explicar, vai falar como foi ter sido filha de uma mãe com esquizofrenia. Ela vai te dizer como foi ter sido mãe com esquizofrenia. Vocês vão ter o encontro... Tem isso também. Vocês têm os dois lados. Vocês vão ter um encontro que vocês nunca tiveram. E no final desse encontro, ela vai te dar o colo que ela nunca te deu. Eu vi aquilo tudo achando uma loucura, né? Eu falei, colo? Sentido figurado, né? Beleza, fui embora... Com aquela informação toda na cabeça, eu lembro que eu fui embora dirigindo, eu falei, meu Deus, minha mãe tá viva, e agora ela tá sofrendo, sabe? Uma coisa que eu não sabia, né? Porque eu já tinha tido uma história de sofrimento. e Enquanto ela tá viva, efetivamente. E eu sempre falava, né? Ângela, né? Eu sempre falava, é linda a Ângela, né? Ela é. Eu falava assim, ai, graças a Deus, a minha mãe agora tá descansando. E ela me disse que ela tá sofrendo, né? No dia seguinte em casa, eu falei, bem, na dúvida... Como eu não sabia de nada se era verdade ou mentira, né? Eu falei, vou fazer o que ele disse, vou conversar com ela em oração. Fui pro meu quarto, botei um tapetinho, me ajoelhei no chão. Eu falei, vou fazer o que ele disse, conversar com ela e pedir perdão e falar, né? Só que eu não conseguia começar, porque aquilo era um ritual estranho, né? Como é que eu vou começar a fazer isso? Falar isso, né? Mãe, vem aqui. Mãe, vem aqui, como é que faz? Eu falei, gente, como é que faz isso? Daí eu lembro que eu comecei rezando Ave Maria e Pai Nosso, várias vezes, assim, Ave Maria, Pai Nosso, Ave Maria. E eu lembro da sensação de que uma vibração foi mudando no quarto. Claro, uma oração, né? Daí eu falei, mãe, eu não sei como começar a fazer isso. Com os olhos fechados, assim, né? Mas eu vou falar contigo como se tu estivesse aqui. Ontem eu fui na casa de uma amiga, mãe, e comecei a falar mesmo imaginando que ela estava ali. Igual quando ela estava viva, eu chegava contando uma história, em voz alta. Em voz alta. Shirley. Em voz alta. Isso é importante. Sempre em voz alta. Mãe, ontem eu fui na casa de uma amiga e ele me pediu para eu conversar contigo. Ele me disse que tu tá viva. E aí, com uma fé absurda, eu falei assim, com os olhos fechados. Mãe, se tu tá viva em algum lugar, me escuta. Me escuta, que eu preciso que tu me escute, que eu tenho muita coisa para te dizer. Eu não entendo nada de espiritismo, de mediunidade, mas ele falou que tu tá viva, eu preciso te falar que tu não tem culpa de nada. E comecei a falar. E aí fui tendo uma certeza de que ela estava ouvindo. A minha fé foi me fazendo acreditar que em algum lugar ela estava me ouvindo, né? E fui falando e pedindo perdão, contando, falando, e comecei a chorar. E num choro eu faço assim. E eu escuto um outro choro no quarto. E eu continuei, que estranho, mas nem passou pela minha cabeça o que iria acontecer naquela tarde, aquela manhã. Continuei, eu... E escuto um outro choro no quarto. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Que estranho, que medo. Me deu medo, porque não passou pela minha cabeça que era minha mãe que estava no quarto. Sim. E esse espírito um dia antes disse assim, amanhã você vai sentir medo. Ele falou isso. E quando você sentir medo, você vai lembrar da seguinte frase e vai falar, Deus e a espiritualidade vão me amparar. Daí eu fiquei, que medo? Eu falei,
peraí. Meu Deus, eu conversei com Deus. Eu tô aqui nesse quarto, eu não sei o que vai acontecer, eu só tenho a certeza de que alguma coisa muito diferente que eu nunca vivi vai acontecer. Eu sabia disso, né? E eu não tenho preparo para isso, eu nunca estudei nada disso. Mas se for da tua vontade, eis-me aqui, mas eu preciso que a espiritualidade me ampare, porque eu não sei o que fazer. Diferente de quem nasceu numa casa espírita, estuda mediunidade, eu não sei o que fazer. Então me ajuda. E continuei na oração, falando com a minha mãe, pedindo perdão, E num choro mais intenso, nitidamente, ela chorou do meu lado. E eu falei, a minha mãe tá aqui. Esse encontro, ele durou quase 4 horas. Eu via... Você via Você via ela? também. Você via ela. Via, ouvia. Um reencontro, como a gente se encontrou ali ainda há pouco. Mas foi muito difícil de viver esse encontro, porque eu via aquilo ali e eu falava, meu Deus, o que está acontecendo? Ela não morreu, sabe? E uma cortina se abriu, eu falei assim, que graça que Deus está me permitindo me reencontrar Verdade. com alguém que infartou, que eu não me despedi e que eu tenho essa oportunidade. E a gente conversou sobre tudo que eu precisava pedir perdão, sobre tudo que ela queria pedir perdão, como foi para ela ter sido mãe com esquizofrenia. Ela dialogou com você. Claramente. Mas maravilha. ouvindo literalmente ou mental? Ouvindo. Ouvindo. Foi encontro acordada, de olhos abertos e ouvindo. Vendo. Que maravilha. Nossa. E eu falei assim, eu aproveitei e fiz várias perguntas, porque eu queria entender como que era tudo isso, né? E aí uma das falas que ela trouxe, que é muito forte, foi que ela falou assim, minha filha, quando a gente... Só que uma serenidade que eu nunca vi na minha mãe, sabe? Sem remédio, sem esquizofrenia, era um espírito livre, curado, né? Curado. Minha filha, quando a gente tá aí na Terra, a gente não entende as doenças. Eu vou te explicar agora como é. Eu sei que tu não entende ainda também. É que aí a nossa visão é limitada. Quando eu tinha esquizofrenia, era o maior peso da minha vida, a maior dificuldade, maior desafio conviver com isso. Só que foi o maior presente que Deus me deu. Eu falei, presente, mãe? Como que essa doença foi um presente? Eu questionei, né? Tu sofria tanto, tu passava tanta dificuldade. Ela, calma, é que tu não entende ainda. E aí ela me contou algo que eu jamais imaginei. Antes de eu ser tua mãe, eu fui um ser humano muito ruim. Eu fiz muito mal para as pessoas. Muito mal, muito mal. E a minha mãe era bondosa, doce, generosa. E eu morri, desencarnei. E olha que curioso, gente. As falas dela, ela era católica, não usava desencarnar, plano espiritual. E eu só prestava atenção naquela fala ali, que é uma fala que eu entendi que é universal da espiritualidade, não é de vínculo religioso, né? Os que desencarnam trazem essa linguagem, né? E aí eu desencarnei, voltei para o plano espiritual, fiquei aqui um tempo, que eu precisava passar por algumas situações, estudar, evoluir, trabalhar aqui. E a gente decidiu que era hora de eu reencarnar. A gente. Eu não perguntei sobre essa parte, mas eu imagino mentores, anjos, né? O anjo da guarda dela. Isso. A gente decidiu que era hora de eu reencarnar. E aí, nós analisamos juntos, eu imagino já uma equipe, né? O que mais eu precisava aprender nessa próxima vida. E assim é feito com todos nós. E como eu tirava a vida das pessoas na vida anterior, tirava a vida, eu não tinha amor ao próximo. Então eu precisava saber o que era amor ao próximo. E nós escolhemos a esquizofrenia como instrumento. Porque através da esquizofrenia eu iria passar por situações que eu ia precisar do amor das pessoas por mim para me cuidar. E aí uma fala dela muito forte foi quando ela disse assim, eu precisei do amor dos médicos para eu não engolir a minha língua. Eu precisei do amor das enfermeiras no hospital psiquiátrico quando eu tentava tirar a vida das minhas colegas. E eu precisei do amor das pessoas quando eu ia amarrada numa camisa de força e deixava o meu bebê para alguém cuidar. Até me emocionei de novo. Claro. Imagino, Sim. né? Com certeza. Porque era algo que a gente não imaginava, mas que aquilo ali, aquele momento difícil e doloroso, ela falou que tudo isso fez com que ela desencarnasse, voltasse para o plano espiritual muito evoluída. É um resgate, né? E aprendeu o que é o amor ao próximo. E aí esse dia transformou a minha vida
transformou a dela, porque ela estava presa. Ela não conseguia seguir no trabalho dela, não conseguia seguir no plano espiritual. A gente se libertou de todos os nossos... Angústias, né? Tudo que precisava ser de Culpa, né? culpa, E uma parte que ela falou assim agora, com relação ao livro. Olha só, que eu soube um dia antes, né? Tu precisa escrever esse livro, minha filha. E tu vai ajudar muitas pessoas com esse livro. Mas tu não pode desistir, porque vai ter bastante desafio e julgamento no caminho. Porque tu vai falar de espiritismo. E eu ainda duvidando, falei, mas o espírito falou ontem, ela falando agora, né? Mas ela ficou bem tranquila e serena, porque ela disse assim, mas fica tranquila, porque o teu futuro é lindo. E a mãe tá muito feliz. E naquele momento, quando a minha mãe, em espírito, disse que o meu futuro é lindo, me trouxe uma certa tranquilidade, porque eu ainda estava com ansiedade, eu ainda tinha burnout, eu estava sem trabalho, eu não tinha escrito livro, mas ela me tranquilizou de que o caminho iria me levar para serenidade, né? Só tô falante, né, gente? Não, mas é uma história linda, é uma né? história É uma linda, história né? linda, Shirley, nossa. E aí, bom, você teve esse encontro, o aviso do livro, e aí? E como você foi melhorando? Onde você foi encontrando esse caminho para você também ficar bem, né? Sim. Eu entendi que eu ia escrever um livro, né? Aceitei e no momento certo ia acontecer. Precisei procurar um centro espírita para entender o que estava acontecendo comigo, afinal, entendi que eu tinha mediunidade. Queria conhecer, foi uma curiosidade minha, tipo, agora eu quero saber mais sobre isso, né? Mas eu me vi na necessidade de procurar ajuda de um centro espírita, porque na mesma semana que eu me reencontrei com a minha mãe, eu sofri fortes obsessões. Fortes. E eu não sabia que um canal havia se aberto e que eu não sabia de nada, né? E nessa semana, diversos espíritos começaram a me acompanhar na minha casa. E eu não percebia, porque eu não tinha conhecimento, me trazendo orientações através do meu pensamento, da minha mente, dizendo que eram espíritos de luz e de bem e que precisavam me ajudar com a minha missão espiritual, mas eles estavam mentindo, tá? E eles me levaram a me torturar dentro de casa, a me machucar, tudo. Eu fiquei cega, de me cortar no banheiro, de me machucar, e eles diziam que eu precisava... Daí eu falava assim, mas eu acho que não tá certo, porque se é pra eu ajudar as pessoas e fazer o bem, não tá certo eu sofrer. Eu dizia, né? Eles diziam que você tinha que sofrer. Eles diziam que eu tinha que sofrer. Só que eles me cegavam, gente, cegavam. Então aí tá o quanto que muita gente está sendo cegada sem perceber, né? É que eles sabem como nos atingir. Eles encontram a técnica, né? E eu falei, mas será que eu não preciso pedir ajuda? Tu não passou por tanta dificuldade sozinha? Vai passar por mais essa. Até que uma pessoa de grande luz me ajudou nessa jornada. E eu procurei um centro espírita e comecei a estudar a mediunidade, a doutrina, né? Para saber lidar com tudo isso. Você achou assim, não tá certo. Mesmo que eles digam que eles estão me ajudando, tem alguma coisa errada. Eu não percebi. Mas uma pessoa falou pra mim. Uma pessoa, desculpa, não tinha. Porque como que foi? Só pra gente ter ideia. Eu fui no aniversário e cheguei lá, essa amiga que recebeu esse espírito e disse que eu iria me curar, escrever o livro e tal. Essa mesma amiga olhou pra mim e falou, tá tudo bem? Eu, tá. Porque eles diziam pra dizer que tava. Ela, tu tá estranha? Eu falei, não, tá tudo bem. E ela, fala pra mim o que tá acontecendo. E eles diziam aqui, não fala. Eu falei, tá tudo bem, amiga? E ela, pode confiar em mim, eu quero ouvir o que tu tem pra dizer. Daí eu falei, é que eles estão dizendo que não é pra dizer. Quando eu disse isso, aí ela já pegou. Ela falou, então eu vou te explicar uma coisa, eu já passei por isso, eles tentam enganar a gente, tu precisa me dizer. Daí eu contei tudo. Quando eu contei tudo, ela ficou chocada, por já ter vivido tudo isso. Ela fez algo que só um grande amigo faz, né? Ela me abraçou e pegou tudo o que eu estava passando para ela e me libertou de todo esse caos e levou com ela. E a partir daí ela resolveu, que eu nem sei como foi na época, né? Nossa, olha... uma história. E aí você começou a estudar o espiritismo. Comecei a estudar... tá, você perguntou da cura, Isso. Né? No mesmo ano, eu comecei a estudar a meditação e a filosofia yoga, por orientação da espiritualidade também.
E a meditação diária, eu comecei a meditar mesmo em casa. Eu não sabia, eu achava que isso era impossível, né? Uma pessoa ansiosa meditar. A gente acha que meditar é não pensar em nada, né? Comecei a fazer atividade física, cuidar da alimentação. Comecei a fazer tudo que eu nunca fiz na vida e que a gente precisa para ter equilíbrio, né? E no dia 12 de outubro, nunca me esqueço que é o dia de Nossa Senhora Aparecida, foi o meu último dia que eu tomei medicação do mesmo ano. Esse espírito que se comunicou através da minha amiga, esse espírito que me mandou várias mensagens, ele passou a falar diretamente comigo. Então, né, nesse mesmo ano ele passou a falar. Direto, escutando. No ano seguinte também, cada vez mais, me orientando. Claramente, você precisa isso, você precisa aquilo. E tudo eu seguindo. E coisas difíceis de se fazer, que eu tive que abrir mão de muita coisa, né? Tá. E um dia eu perguntei, eu falei, quem que você é? Porque a gente é curioso, né? Ser humano, né? A gente quer pelo menos um nominho ali, né? E tem que perguntar mesmo. Eu falei, quem que você é? Ela, engraçado, né? Quando a gente tá aí, a gente quer saber tanta coisa desnecessária. Ela, o que que muda quem eu sou? É que não muda, né? O que que muda? Eu sou um espírito que tem uma missão para cumprir aí na Terra. E você é o espírito que tá aí na Terra, que precisa se unir a mim, porque a gente tem juntos essa missão sobre a cura da ansiedade, na verdade, é a missão, né? No dia certo, se for necessário, a gente te fala. Eu falei, tá bom. E aí, segui minha vida. Fiquei sabendo, num dia que eu nunca esperava saber quem era. E quando eu soube quem era, eu não sabia. Para mim, eu não sabia que existia e que as pessoas conheciam e que tinha livro. Eu não sabia nada para mim. Quando eu soube quem era, daí eu falei... lá em Mato Grosso do Sul, eu estava palestrando num centro espírita, em Campo Grande. Quando terminou, é um hospital espírita Médicos do Além, lá em Campo Grande. Daí tem um médico, que é o Dr. Fabiano de Cristo, que é do plano espiritual, que ele atende através de um médium, né? Todos os pacientes lá no hospital. Um trabalho lindo, assim. E eu tava com muita dor no meu pé, uma fascite plantar, assim. Eu falei, será que eu espero para ser atendida por ele? Que oportunidade, né, de ser atendida por ele. Lógico. Eu falei, vou esperar. Eram 300 pessoas. Esperei e fui a penúltima a ser atendida. Daí ele na minha frente, assim, gente, é tão lindo de ver, sabe, ele trabalhando, porque foi a primeira vez que eu vi um espírito trabalhando através de um médium e trabalhando de uma forma, assim, da medicina, né? Ele olhou pro meu pé, ele não sabia de nada, né? E a gente ainda acha isso incrível, né? Se ele é um espírito, né? Ele olhou pro meu pé e falou, nossa, você tá sofrendo com essa fascite plantar, né? Eu falei, tô. Ele, eu vou te curar agora, tá? Mas vai doer muito. Eu falei, vai doer muito? Ele assim, muito. É porque os médicos daqui não enxergam ainda onde é que tem que colocar. Ele pegou uma agulha. Não tava no plano contar essa história agora. Não, mas vamos, conta, é bom. E botou embaixo do meu calcanhar, que foi na minha alma. Enfim, quando ele terminou toda a cirurgia ali... Você tava ali respirando por aparelho. Chorando. Tava assim, ó, sério, eu senti uma coisa que eu nunca tinha sentido, sem anestesia, né? E curou. Curou. Quando terminou, ele falou assim, sua mentora tá do seu lado. Eu... É, tá aí do seu lado. Ela pediu pra você ler todos os livros dela. E ele ali mexendo no meu pé, né? Ele pediu pra você ler todos os livros dela. Eu falei, livros? Ela tem livros? Primeiro eu achei que era um homem, né? Ela tem vários livros. Ela disse que você precisa ler todos. Pra seguir na missão, tem que ler os livros dela. Eu, tá bom. Mas como é que é o nome dela? Como é que eu sei? Sheila. Daí eu falei, mas Sheila da onde? Sheila, onde que eu procuro o livro dela? Porque eu não sabia que existia Sheila, quem é a irmã Sheila, não sabia eu. Mas como é que eu acho? É onde que ela morou? Onde que eu acho o livro? Procura a Sheila que curou Divaldo. Daí tu vai saber qual é. Sheila que curou Divaldo, tá bom. Shirley, confesso pra vocês que eu falei assim, ó. Quando eu sair daqui, eu vou pegar o Google e vou ver se existe essa tal de Sheila. Beleza. Terminou ali a cirurgia, eu cheguei pro dirigente da casa, que é um senhor, eu falei assim, o senhor já ouviu falar em Sheila? Ele, irmã Sheila? Eu acho que é. Ele pegou na minha mão, me levou por vários corredores, abriu uma porta, lá estava o quadro da irmã Sheila. Daí ele contou toda a história, de quem era ela e tal. E o Dr. Fabiano de Cristo falou que eu fui irmã de irmã Sheila na última encarnação, na Alemanha. E ela continuou no plano espiritual. É porque ela era enfermeira, ela era enfermeira na guerra. Ela morreu num bombardeio na guerra, né? E eu já era espírita lá também, né?
E ela também. E o pai dela também, que era meu pai também, né? E quando eu morri lá, a gente se encontrou no plano espiritual e fez esse compromisso de que eu iria nascer no Brasil e de que eu iria viver tudo que eu tinha para viver, que eu ia ter um reencontro, um livro, e que eu iria ser a pessoa na Terra que iria ajudá-la, junto com Jesus, com todo mundo, né? Com uma espiritualidade, né? A fazer esse movimento para não normalizar mais a ansiedade no Brasil. E aí a gente começou essa jornada, assim, que é bem desafiadora. Com certeza. Mas é uma história muito legal. É muito bonita. E aí, entrando um pouquinho na temática do livro, né, mãe? Acho que é legal. Quais são esses pontos? Porque hoje é o que você falou, o que a gente estava falando. Ansiedade, quem não tem ansiedade não está vivendo certo. Não está vivendo certo. Porque está uma coisa generalizada. É uma coisa que você nem pergunta para a pessoa se ela tem. Você já parte do pressuposto que ela tem. Ontem tivemos uma palestra na loja para os funcionários com o Dr. Rubens Cascapeira, que ele é especialista, ele é médico integralista, mas ele é especialista em ansiedade. Aí ele ia fazendo lá, falei, ansiedade, quem tem isso? Eu só levantando minha mão, é aquilo. Eu só falei... Só dando check em tudo. Só check. Eu falei, meu Deus, eu me enquadrei em tudo, porque ansiedade hoje em dia, né? Acho importante, então, a gente trazer aqui um pouco sobre os sintomas e como procurar ajuda, né? Quando eu começo a minha palestra perguntando assim, quem aqui tem ansiedade e conhece alguém que tenha? As pessoas levantam os dois braços, né? 100% do público. Isso. Então, quando eu decidi me curar da ansiedade, eu comecei a estudar para saber o que era ansiedade. Daí eu comecei a fazer especializações, pós-graduação, através da psicologia transpessoal, para entender o que era. Quando eu entendi o que era, eu vi que tinha cura. Eu falei, se eu entendi que é isso, então eu vou me curar. E aí eu decidi me curar. A ansiedade, ela é uma patologia de fundo emocional. Ponto. Né? Pode ser que seja alguma coisa que eu vivi na minha infância, pode ser que eu tenha trabalhado num lugar ou vivido num relacionamento que me gerou isso, mas é emocional, né? E quais são os sintomas que a gente sente? Como é que eu sei que eu tenho ansiedade, né? São diversos sintomas, cada organismo reage de uma forma, mas os mais comuns, porque em todas as palestras eu falo assim, já que todo mundo levantou a mão, vocês vão me dizer o que sente quem tem ansiedade. Daí o público me traz, que é o mais rico, né? Mão suada, taquicardia, parece que vai ter um infarto, pensamento acelerado, insônia, distúrbio alimentar, a gente quer comer o mundo para dar um alívio em alguma coisa que a gente nem sabe o que é. Sempre preocupada com a vida das pessoas, querendo resolver o problema de todo mundo, carregando a mochila de todo mundo. Nó na garganta, alergias, queda de cabelo, roer unha, perninha batendo o tempo todo. Não consegue fazer nada sem pensar em outra coisa. Tipo, estou vendo uma televisão, mas a cabeça está no trabalho, blá, 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 blá. Estou lendo o livro, mas não consigo ler o livro porque eu estou preocupada. Blá, blá. Então, quando eu não consigo viver o presente. Dor de barriga, náusea. Eu sentia muita náusea, vivia enjoada. Muito enjoada, sempre. Então, são diversos esses sintomas. Cada pessoa vai reagir de uma forma, né? Mas um que é o mais... que está presente na maioria das pessoas é o pensamento acelerado. Milhões de coisas ao mesmo tempo. É como se a nossa cabeça fosse um liquidificador e dentro dessa cabeça tem pensamentos de todas as áreas desordenados ali dentro, o tempo todo. O fato da gente não conseguir lidar com isso, com a nossa questão emocional, com os nossos sentimentos, né? Eu tô com um problema no relacionamento, não consigo falar. Tô com um problema no trabalho, não consigo resolver. Estou com um problema financeiro, ou então preciso cuidar da minha saúde, não tenho coragem. Quando eu já não dei conta no meu âmbito emocional e mental, o meu corpo sente. Sim, começa a falar, né? Começa a falar. Né? E a gente vai sentindo de tudo, o corpo vai reagindo. E como que eu faço para melhorar? Se é de fundo emocional, só tomar remédio não vai curar. Como muita gente faz. Toma Rivotril o dia inteiro, acha que vai curar da ansiedade. A pessoa fica o ideal é que a gente precisa procurar ajuda de profissionais. Dependendo do caso, terapia. Dependendo do caso, psiquiatra. E a gente aceitar que muitas situações a gente vai precisar tomar medicação para estabilizar quimicamente algo que no nosso organismo está desestruturado. Eu precisei tomar remédio por um tempo. Sim, claro. Né? Precisei sim. Não queria, tinha medo, achei que ia ficar dependente. São várias crenças. Porque tem os preconceitos. Tem. Mas é um tratamento.
Claro. O problema tá que muita gente não tá levando a ansiedade como um tratamento, e sim como um estou fadada a viver com ansiedade, né? Porque essas pessoas, às vezes, quando eu falo, eu me curei da ansiedade, escrevi um livro. Tem cura? Gente, óbvio que tem cura. E aí, o que acontece? Tem dicas práticas que a gente pode começar a trazer para o nosso dia a dia para evitar a ansiedade, né? Como que eu vou me curar da ansiedade se eu só assisto desgraça no meu celular? Como que eu vou me curar da ansiedade se eu só tenho relacionamento tóxico? Né? Só tenho amizade tóxica, as pessoas só me colocam para baixo. Como que eu vou me curar da ansiedade se eu só tomo 3, 4 garrafas de café preto o dia inteiro? Se o café é o alimento mais... Nem alimento, né? É a bebida mais estimulante. Ela acelera a gente de uma forma... Tem pessoas que não sentem isso porque não têm ansiedade. Agora, para quem tem ansiedade, tomar café é um veneno. E a gente vai no café o dia E é uma inteiro. coisa simples, né? Que você Sim. pode resolver. Fácil. Né? Facilmente. E uma coisa que a gente não sabe, o açúcar, ele é estimulante de forma intensa. Então, assim, tô muito ansiosa, barra de chocolate. Vai piorar a ansiedade. E procurar ajuda de terapia. E aí eu tenho uma coisa bem linda para contar para vocês. Que hoje eu contei para Deus. Há um ano atrás, eu criei por orientação da irmã Sheila um projeto que se chama Terapia Social Filhos do Amor. Ela me pediu, quando eu não sabia que era ela ainda, ela me pediu que na próxima palestra eu desse meu telefone e colocasse no mural da palestra para que todo mundo que precisasse de ajuda dissesse que eu ia ajudar. Eu falei, mas como que eu vou colocar o meu nome se eu não tenho condição? As ideias que eles têm. Os espíritos. Não, eles são fogo. Eles são fogo, tá? Mas assim, eu confio e sigo. Porque até agora eu entendi que Tá eles dando contam certo, com a gente. tá dando certo. Né? Que eles contam com a gente. É verdade. A gente fica o tempo... Conto contigo, Jesus Cristo. Conto contigo, Virgem Maria. Eles estão contando com alguém para Mas seguir eles as também orientações. contam, né, com a gente. Verdade. Eu falei, mas vai aparecer um monte de gente. Como é que eu vou atender? Porque eu sou terapeuta, mas eu não vou poder atender todo mundo, né? Shirley, olha o tapa na cara de pelica. Faz o que eu tô pedindo, que aqui a gente também tá trabalhando. A gente esquece disso, né? Que a gente tá trabalhando aqui, mas eles estão trabalhando lá o tempo inteiro. Faz essa parte, coloca o teu nome, diz que tu vai ajudar todo mundo que precisar. Tá bom. Fui lá, botei meu nome, eu falei, sou maluca mesmo. Botei meu nome, mas é porque eu assumi lá, quando eu morava em Portugal ainda. É que eu fui morar em Portugal, escrevi o livro lá, tem toda a história. Você escreveu em Portugal o livro. E aí eu falei assim... Eu disse que nunca mais eu iria duvidar deles e que eles poderiam contar comigo. Daí, quando alguém me disse, faz isso, tá bom. Coloquei o nome, no dia seguinte, bombou de gente. E eu fui dando um jeito. Hoje, a gente tem um projeto social que atende pessoas que não têm condição de pagar, com terapeutas que são 90% espíritas, que a gente... Uma sessão de terapia, 150, 180, 400 reais, né? A gente fez um projeto acessível a todo mundo. E aquelas pessoas que não têm condição mesmo de pagar, a gente tem gratuidade. E para isso a demanda foi crescendo muito, porque toda palestra eu falo isso. E toda palestra aparece pacientes. Novos. E agora na palestra eu peço trabalhadores, né? Também terapeutas, né? Então esse projeto está crescendo. Hoje a gente tem um Instagram que ainda vai ser alimentado, mas fico muito feliz por isso. Que legal, que legal. Que história linda, viu? História linda que você tem. Como é que a gente está de tempo? Ainda temos ainda. Temos. Eu queria saber essa história. Como que você resolveu morar em Portugal? É você que falou, vou morar em Portugal. Ou foi uma orientação que você recebeu? Foi orientação. Tudo. Desde que eu comecei... Desde o encontro com a minha mãe, eu passei a ser orientada. Você pensou em algum momento, será que eu tô ficando também esquizofrênica? Não. Não? Não, porque eu sabia que não. Era muito real. É saber, né? A gente sabe, assim... Passei por vários surtos psicóticos, vários problemas eu tive quando eu tive burnout, ansiedade, assim. Mas depois disso tudo... vale falar como que eu tive certeza que eu não tinha esquizofrenia, né? Quando aconteceu tudo isso, eu fiquei bem perturbada, né? Vi o espírito da minha mãe. Porque é muito intenso, né? Não é assim, recebi uma psicografia que já é muito especial, mas foi uma coisa bem Recebi forte. o espírito da minha mãe, semana inteira obsediada. Eu comecei a ficar muito mexida. E aí me indicaram, eu fazia tratamento psiquiátrico tradicional, me indicaram um psiquiatra espírita, da Associação de Médicos Espíritas. E aí legal. Eu mudei para esse médico, comecei a consultar com ele, que foi... Ele tem um capítulo no livro, porque ele é um anjo que Deus colocou na Terra para trabalhar. E eu falei assim, cheguei para ele com aquela demanda, com aquilo tudo, e ele falou, viu o tanto de remédio que eu tomava que era desnecessário, né? Ele falou, tá tudo bem,
tu tem ansiedade, a gente vai mudar tuas medicações, aos poucos a gente vai desmamar e tu vai chegar um dia que tu não vai tomar mais. Primeira vez que eu vi isso. Você tem mediunidade, né? E você tem uma escolha. Estudar ou não. Né? E ele é médico, então ele não estava trabalhando no centro espírita ali, né? Ele falou, então você tem que escolher. Já deu para perceber que é uma mediunidade ostensiva. Então, você certamente veio para trabalhar com isso. Né? Então, eu te sugiro procurar um centro espírita, se for da tua vontade. E é óbvio que eu procurei um centro espírita. E aí, comecei a fazer terapia também com um psicólogo espírita, transpessoal. E fiquei acompanhada com eles por uns 8 meses, os dois juntos. Que foi a minha amparo, assim. Amparo. De verdade. Porque eu acho que se não fosse eles, era bem possível de eu ter adoecido mesmo. Porque essa experiência da mãe foi uma. Foram várias. E aí você não sabe o que é. Meu Deus, é da minha cabeça? São obsessores? Não, nem ficava. Eu só queria ajuda. Dúvida. Não tinha dúvida. Tá. Não tinha. Eu sabia que... Eu tinha certeza que era a espiritualidade. Certeza, sim. Talvez não, né? Porque eu já escolhi de vir pra cá, já fui espírita em outras vidas. Então, minha alma memória, tem, né? Tem uma memória. Mas tem uma coisa que eu quero muito falar aqui, deixar registrado, que eu acho importante, né? A gente fala muito em confiança na espiritualidade, né? A gente fala, eu confio na espiritualidade. Quando eu morei em Portugal para fazer um mestrado em Ciência das Religiões, escrevi o livro todo lá, recebi uma mensagem. A espiritualidade agiu de uma forma incrível lá, em que chegou até mim em Portugal para eu lançar o livro na Bienal Internacional do Livro de São Paulo, que daí eu já carimbei minha carreira no maior evento literário, tudo organizados por eles, tá? De forma surreal. Não vai dar tempo de contar detalhes aqui, porque eu quero contar uma parte. Voltei pro Brasil, eu, minha mochila e minha fé. Batendo porta de rádio, de televisão, levando livro, vendendo de livro em livro, sem editora, que eu não tenho editora, né? Tá. Eu tenho um apoio cultural, que é responsável pela impressão da 2ª e 3ª edição, que é uma livraria lá de Itajaí. Mas a parte que eu quero chegar foi que o meu dinheiro estava acabando em 2022. O dinheiro acabando, eu com a missão do livro, assumi. Eu falei, vou mandar uma mensagem para o meu ex-chefe ou para qualquer outra loja, vou voltar para o comércio e levar em paralelo isso, né? Não podes. A gente precisa que você tenha disponibilidade de tempo, que você vai viajar muito. Pra onde? Olha, eu mal fico em casa hoje. Pra onde? Você vai viajar muito, então você não pode ficar vinculado a um trabalho fixo. Eu falei, beleza, tudo bem, mas eu preciso de dinheiro. Então, eu pensei, vou criar outra estratégia, né? Daí, criei um curso para lançar, um curso que eu ia lançar online, para ajudar as pessoas a autoconhecimento, essas coisas. Eu falei, esse curso aí vai dar R$800, R$1.000, tá, fazendo conta, porque eu precisava pagar meu aluguel 15 dias depois, não tinha dinheiro. E eu falei, é isso que eu vou fazer. Liguei o computador, criei o curso perfeito. Eu ia no programa de TV na segunda-feira, ia lançar ao vivo o programa. Daí fui rezar e meditar. Irmã Sheila fala assim, que curso é esse? E eu queria abrir um buraco e me enfiar, né? É um curso que eu fiz, que eu vou lançar, porque eu preciso de dinheiro para seguir com a missão. Quando a gente parar de conversar, tu vai ligar o teu computador e vai deletar esse curso. Ai, meu Deus. Porque eu vou te dizer o que tu vai fazer a partir de agora, pode ser? Eu falei, tá bom, pode ser. Então tá. Daí a gente começou a conversa, eu falei assim, tá, então posso começar falando? Ela pode. Eu falei, eu assumi a missão. Eu cancelei o mestrado para escrever o livro em 28 dias, que vocês me pediram, em 28 dias o livro, que essa parte vocês não sabem ainda, né? Foi uma loucura. Eu tinha que escrever o livro em 28 dias. Para isso, eu falei, mas o meu mestrado, eu vou perder o mestrado. O mestrado não é a tua missão. Eu falei, mas não dá para ser 2, 3 meses? Porque daí eu escrevo o livro e faço o mestrado. Nós precisamos em 28 dias. Eu falei, mas eu vou perder o dinheiro do mestrado? Dinheiro não é importante. Enfim, cancelei o mestrado, perdi o dinheiro para escrever o livro. Olha, não é fácil, viu? Por quê? Ela dizia, dia 30 de abril o livro tem que estar pronto. 30 de abril, lá em Portugal, 30 de abril. E eu perguntava por quê, ela dizia, confia. E eu cancelei o mestrado, perdi o dinheiro e fiquei escrevendo o livro em 28 dias. Recebi o convite para lançar o livro, mas ele tinha que estar pronto dia 30 de abril. Ah, lá, tá vendo? Enfim, voltei pro Brasil, daí eu falei assim, então vamos conversar. Assumi a missão, cancelei o mestrado, escrevi o livro, tô aqui com fé, passando trabalho, mas eu vou conseguir. Mas aqui na Terra paga aluguel. Aqui na Terra eu preciso de dinheiro para pagar aluguel, para comer, para investir, para comer.
E eu quero trabalhar no comércio. Locomover. Quero trabalhar no comércio, não posso. Quero lançar um livro, não posso. O que eu faço? Eu vou te explicar tudo agora. A partir de hoje, você vai exercitar a humildade que você acha que tem e que você ainda não tem. E eu, como assim? Para você seguir na sua missão espírita até os seus 82 anos, você precisa saber o que é humildade. Então, a partir de agora, você vai praticar para seguir na missão. Eu, como que eu vou praticar? Você vai pedir ajuda. Eu, como assim? Você vai pedir comida, moradia, roupa, deslocamento. Eu falei, mas eu prefiro trabalhar. É que se você trabalhar, você não vai cumprir com a sua missão. Você precisa exercitar a humildade. E eu falei assim, meu Deus, a vida inteira eu ganhei muito bem, viajei o mundo todo, nunca pedi R$1 para ninguém, eu vou pedir ajuda. Como assim? E ela falou, mas você tem o livre-arbítrio. Mas fica tranquila, já está tudo pronto, a gente já organizou cada pessoa dessa caminhada que vai te dar, que já está na missão dela, te ajudar. Nos próximos 6 meses. Quando der 6 meses, tu vai começar aos poucos a ter um dinheirinho. Aos poucos. Mas aí tu vai exercitando ainda. E depois tu vai exercitando a humildade. E aos poucos tu vai tendo. Vai chegar uma hora que tu vai ter o dinheiro para pagar e devolver para todas as pessoas que te ajudaram. Eu lembro quando eu terminei essa conversa, eu chorei. Claro. Lógico, meu Deus. E eu tinha uma escolha a fazer. Sim. E eu fiz. No dia seguinte, eu não tinha R$1 para comer. E eu tinha uma viagem para o Rio de Janeiro para lançar o livro lá na Flip, para divulgar o livro, né? Porque eu tenho que fazer o livro se tornar conhecido, pela ansiedade e pelo espiritismo. E eu tava num shopping, com um livro assim em cima da mesa, né? E eu falei, meu Deus, que loucura que eu assumi isso mesmo, que eu vou aprender a ser humilde, mas eu não tenho dinheiro para comer na viagem, né? Que ponto eu cheguei? Eu podia trabalhar e ganhar muito bem, mas eu quero, eu aceitei, eu disse que eu quero. Eu falei, eu sou maluca. Não pensa, Shirley, não pensa. Eu falei, Deus vai me ajudar, vai dar tudo certo, é só uma fase, eu ainda vou ser uma escritora famosa, vai dar tudo certo. Nisso chega um senhor e fala assim, que livro bonito, querida, tu já leu? Eu falei assim, fui eu que escrevi. Ele, posso ver? Eu posso. Ele leu, tal. Ele, quanto é? Eu, R$59,90. Eu vou comprar um. Vou ali sacar um dinheiro, tu escreve uma mensagem pra mim? É que meu pai era espírita, daí começou a chorar, né? Fui lá sacar o dinheiro, quando ele virou as costas, eu falei, já tenho R$59,90. Obrigada, Deus. Já dá pra comprar. Já dá pra comer. Eu lembro que eu falei assim, se é pra ser humilde, eu vou pedir um pão, vou pedir uma mortadela, mas eu vou conseguir. Esse senhor voltou e me deu dinheiro. Assim, né? Daí eu fui abrir pra dar o troco pra ele. Ele botou a mão em cima e falou assim, fica com o troco pra ti, porque tu vai precisar. Ali foi quando eu vi que eles têm total razão. Eu falei, meu Deus, eu não sou humilde. Porque eu não tenho o que comer, não tenho como pagar meu aluguel e não quero aceitar o troco desse homem. Eu não queria aceitar. Meu orgulho não queria aceitar o troco dele. E eu olhava assim, eu falei, meu Deus, eu não sou humilde, ele sabe de tudo, meu Deus. Eu olhava para ele, eu não conseguia dizer obrigada, né? Eu falei, obrigada, eu vou precisar. Para dizer isso, obrigada, eu vou precisar. Vocês não têm ideia da dor que foi. Não, imagino. E eu peguei, botei no bolso, emocionada, porque ali eu vi que eu não era humilde mesmo, ali. Eu falei, eles são maravilhosos, eu vou aprender a ser humilde agora. Porque daí eu fiquei com raiva de mim, mas eu vou aprender, né? O senhor foi embora, eu entrei no ônibus para ir para casa, falei, já tem R$59,90, tem o troco do senhor, graças a Deus, não sei o quê. Vou ver o troco. R$1.000. Meu Deus. Quando eu vi aqueles R$1.000, brotou uma emoção, comecei a lacrimejar e falando assim. Não, já ia chorar convulsionalmente. Eu criei uma frase nesse dia. Nesse dia eu trouxe uma frase para minha vida, tá? Deus realiza verdadeiros milagres em corações dispostos. Linda frase. Eu falei, isso aqui é um milagre para mim, o que eu não tinha para comer e pagar aluguel. E eu falo assim, esse senhor, ele alimentou a minha fé. Sabe? Mais do que tudo foi a fé. E você não sabe nem se ele era encarnado nessas alturas. Confesso que eu fiquei me perguntando depois, tá? Eu fiquei assim, meu Deus, será que eu tô acordada? Será que eu tô viva? Não, de repente alguém que chegou lá, materializou alguém, pode ser. Eu falei, gente, eu creio nisso. E ali em diante foram acontecendo vários milagres. Milagres atrás de milagres. Mas, assim, ó, coisas surreais, né? Eu não tinha mais livro, apareceu o apoiador cultural. O apoiador cultural que diz, vamos lançar na Europa. Pagou a passagem pra eu ir. Daí, quando eu achei que tava tudo sossegado, né? Quando eu acho que tá tudo sossegado, eu recebo uma missão dessa, assim. Eu falei, ai, que bom, o apoiador cultural vai pagar passagem pra eu lançar na Europa, eu só tenho que ter comida, eu vou dar um jeito. Eu sei que eu vou dando um jeito. Eu dou o passo e Deus coloca lá embaixo, né? Quando eu tava tranquila, eu recebo assim, você precisa palestrar num centro espírita em Paris.
Como? Não conheço ninguém lá. Já tá tudo pronto. Fala com tal pessoa, aquela pessoa vai te ajudar e tu vai chegar na pessoa. Fui dando os nomes, né? Eu falei, mas eu não tenho como ir para Paris, pois não tem dinheiro para pagar passagem de Lisboa para Paris, ficar lá. Confia. Eu entrei em contato, palestra agendada. Dia tal. E a palestrante em Paris dizia assim, ó, quando eu vejo assim, meu Deus, sou muito corajosa mesmo, a palestrante, tá, mas você vai estar aqui em Paris? A palestrante não, a dirigente da casa lá em Paris. Tá, mas você vai estar aqui em Paris nessa semana? Eu falei, se eu falar que eu não tô, ela não vai querer marcar, que ela vai ter muito gasto. Eu falei, sim, eu vou estar aí em Paris essa semana, eu já tenho uma viagem aí, por isso que eu vou nesse centro espírita. Ela, já que você vai estar aqui, então tá tudo certo, mas a gente não tem como te ajudar em nada. Eu falei, tá tudo bem, que é um centro espírita que tá precisando de ajuda, enfim, né? Eu falei, tudo bem. Eu falei, Deus, como é que eu vou pagar em euro, né? Tudo se organiza de uma forma surreal, assim, né? Uma pessoa entrou em contato comigo lá no Mato Grosso do Sul, dizendo que recebeu uma mensagem de que tinha que me ajudar, que sabia que eu ia para o Centro Espírita em Paris e que queria pagar minha passagem para eu ir. Resumindo, é sobre confiar e seguir, né? Quando confiar. É Com sobre certeza. confiar. E agora... E porque você também, apesar de tudo, apesar das adversidades, das incertezas, você se mantém. Porque o questionar, eu acho que é válido. O próprio Kardec fala, a fé ela só pode ser exercitada quando ela pode enfrentar a razão frente a frente. Sim, então, sim. porque é difícil para a gente que vive na concretude pensar assim, tá bom, vai para lá, vou. Não, pera, como é que eu vou? Sim. Eu não tenho dinheiro. Agora, do momento que eles falam, vai tranquila, aí a gente vai. Não, é que bem isso que você falou, Ângela, né? Mas hoje eu já estou entendendo um pouco mais como que funciona, assim. Sim, Eles precisam que eu aceite. Eu aceito. isto. E eu manifesto o que eu vou fazer, as coisas vão se encaixando e acontecendo. Vai acontecendo, né? Né? E também é óbvio que eu não vou ficar esperando as coisas virem do nada. Eu me movimento a todo momento para tudo. Isso é Né? importante você Óbvio, falar porque senão eu também. não estaria aqui, né? É. Então, assim, sobre hoje, em que pé que eu tô? As pessoas me veem, tipo, viajando o Brasil inteiro, viajando o mundo inteiro, não tem ideia do que eu vivo na minha vida pessoal hoje, em que não é hora de falar sobre isso, porque o foco é chegar nas pessoas que estão sofrendo, né? Porque cada vez que eu tenho vontade de chorar, que eu me olho no espelho por alguma coisa muito difícil que eu tô passando, eu vou no espelho e falo assim, tu não tem vergonha, Shirley? As pessoas estão tirando a vida por ansiedade, desacreditadas que não tem vida porque o filho morreu, a mãe morreu, e eu aqui com mimimi por causa de comida, de casa, de não sei o quê. É sério. É que a gente não vê isso. A gente é muito egoísta. Desculpa, o ser humano, a gente quer o nosso conforto, né? Então, assim, óbvio, o que eu preferia? Preferia eu estar na minha casa, com meu carro, com meu salário na conta. Isso que eu preferia. Só que eu entendi, quando eu começo a receber as mensagens, as pessoas dizendo que tentei suicídio 3 vezes, agora que eu estou fazendo terapia no projeto, minha vida mudou. Quando eu vou no centro espírita e um senhor de 80 anos disse que me encorajei a contar sobre o meu abuso da infância, que eu nunca tinha falado para ninguém, porque tu falou que é emocional. Eu vou vendo assim, meu Deus, como que eu ia querer a outra vida se essa aqui ela é muito mais rica? Sim. Né? É porque aqui na Terra a gente vê a riqueza como ter. A gente veio para ser, né? É. E sendo boas pessoas, é óbvio que a gente vai ter dinheiro também, né? Muito bom. Muito bom. É que você tem um histórico, um histórico, uma história, né? De superação diária, né? E aquilo que você falou, no momento que você falou, eu aceito. Entendeu, né? O que Entendeu. que é a sua missão, né? E também uma coisa que eu venho refletindo e trago essa reflexão nas palestras, né? Jesus Cristo esteve aqui na Terra 20 séculos atrás evangelizando, falando do amor de Deus, né? Quem é que vai fazer isso agora? A gente está esperando aparecer 12 discípulos e fazer? Né? Nós somos os discípulos da vida moderna. Sim, Né? A gente é que precisa se encorajar mais. mas é verdade. Bom, Shirley, Muito lindo. nosso tempinho já foi. voou, né? Boa, nossa. Nossa, porque que história rica. É, muito lindo. E foi só 10%. A versão resumida. Mas vai ter livro o resto da vida, né? Então é isso que eu quero que você fale. Quem quiser comprar seu livro, Shirley, ó, Da Ansiedade à Iluminação,
É um livro, assim, super bem editado, muito lindo. Onde a pessoa pode comprar? Ela vai... Para presentear também é muito Final legal. de ano né? agora, Você né? sabe, não, você sabe que a pessoa está precisando, né? Às vezes você vai dar uma blusinha, não dê. Não dê, dá Dê um um livro. livro que pode mudar a vida de alguém, né? Isso. Eu vou pedir que entre em contato com o Instagram da @a.livraria.bravamol, que é a livraria que é o apoiador cultural. De lá eles enviam para todo o Brasil. Tá. Ou também pode entrar em contato comigo pelo meu Instagram, que é @ShirleyVenâncio Escritora. Todas as minhas redes sociais, quiser ver vídeo, matéria, palestra, tem lá também, né? No Google, no YouTube, é Shirley Venâncio Escritora. TikTok, Facebook. Aqui tá nos comentários. porque na eles vão descrição colocar, também né, tem, né? Para quem todas, quiser ver. Né? E comprar esse livro, porque sabendo que, primeiro, vai ajudar muita gente, isso que a Débora falou, e outra, vai estar ajudando você na tua missão. Com certeza. Né? Na tua tarefa, porque é disso que você está, é daí que você está retirando, né, o dia a dia o teu ali, dia a dia né? para você poder continuar. Justamente. Né? Bom, E eu gente, vou fazer uma última pergunta. faz. Adoro. Temos tempo? temos, lógico. Temos, né? Que horas são agora? Não, Acho que já vai. foi. Não, pode Não, ir, ainda pode tem. ir. Não, eu tô preocupada porque Chile ainda vai pro Não, eu tô tranquila. pro É uma Morumbi. viagem. Mas como eles provêm... Então, eu teria duas questões que eu gostaria de perguntar. Vou perguntar, então, primeiro... a primeira, se você falar para mim, Angela, não fico confortável de falar sobre isso, não fique. Porque eu acho que tem muita gente que vive essa luta que você viveu com a sua mãe enferma. Porque, veja, seu pai se separou, você é filha única, não teve apoio de irmãos mais velhos, né? Aí eu não sei se você tinha uma outra rede de apoio, avós, tios, esse tipo de coisa. E você ser uma pessoa vitoriosa, porque você... vamos deixar de parte essa questão agora que igualmente vitoriosa, mas você se formou, trabalhou, tinha um emprego, tinha uma subsistência, viajou o mundo todo, né? A gente, de repente, pode falar assim, não, já havia todo esse suporte espiritual, Sim. mas até aquele momento você não sabia. Não, mas isso tudo aconteceu porque a minha mãe, mesmo com todas as limitações dela, ela se comunicava, ela falava, né? Ela me educou com os melhores valores, assim. Eu lembro que quando eu tinha 7, 8 anos, eu perguntei para ela, mãe, o que é esse desenho nessa camiseta? Daí ela falou, é a Torre Eiffel. E eu falei, onde é? Me leva? Ela falou, filha, a mãe não vai poder te levar, mas se tu estudar e trabalhar e for honesta, tu vai sozinha. E eu lembro que quando eu conheci a Torre Eiffel, eu lembrei disso, né? Claro. Com certeza. Porque ela me ensinou que o estudo, o conhecimento iria transformar tudo isso, né? E uma coisa também, toda doença, toda dificuldade dela, eu não sei porquê, né? Eu também sempre via como um grande aprendizado para minha vida, porque ela me ensinava muito. Ela me ensinava muito com todas as limitações. Através da minha mãe esquizofrênica, eu aprendi a ter paciência, porque ela é instrumento para eu aprender essa paciência. Eu aprendi a ter amor por todos, por igual, porque eu ia com ela nas reuniões de CAPS, nas reuniões dos colegas dela da saúde mental, assim. Então, eu vivi no meio dos loucos, digamos, né? Então, eu aprendi a amar todos os amigos dela. Eu cresci em um hospital psiquiátrico, entendendo que todos nós temos as nossas diferenças, né? Então, a minha mãe me deu uma base muito forte de amor e de educação. Que maravilha. Lindo, né? É lindo isso, né? E eu perguntei porque a gente, não sei se a Débora falou, a gente também tem centro, a gente também é espírita e eu, assim, faço toda essa questão do atendimento fraterno e tal. E muita gente vem com essa história também, né? Muita gente se perde, né? Se perde. Por droga, por... Não consegue conviver, tem revolta. Porque, às vezes, fica uma criança, um jovem estigmatizado. Sim, bem isso. Né? Porque, a tua mãe tem... não, mas não vai na casa dela porque a mãe dela tem problema. Ou o pai dela tem problema. Ou o irmão tem problema. Então, isso, às vezes, para um adolescente... E por isso, e também uma das causas, né, do adolescente ter muito problema também hoje. O Né? meio que a gente vive também
conta bastante, né? Conta bastante. Assim, eu nasci numa família em que era sempre voltada muito pro amor, pra caridade, para ajudar. Isso é fundamental, né? E a gente sabe que, não vou dizer que todo mundo pode fazer a melhor escolha. Pode ser que uma outra pessoa tenha a situação parecida com a minha, mas vive num caos, na pobreza. Na Óbvio que eu revolta. também sempre fui muito família pobre, mas quer dizer, num outro cenário, né, de drogas, de prostituição, sim. e que a baixa vibração, a baixa energia, sozinho às vezes tu não consegue, né? difícil, Não né? consegue. Mas lembrando, né, que todo lugar que a gente tá, todo relacionamento que a gente tá, é o que a gente precisa viver e passar, né? É o que a gente precisa. E lembrando que nós, independente do cenário, nós temos as escolhas a serem feitas. Com certeza, sim. E a vibração baixa muito a partir do que a gente pensa. Então, a gente vive muito pensando coisas ruins, A negativas. gente, no mínimo, pode escolher o que a gente vai Pensar e vibrar. Pensar, né? sim. E dentro de qualquer situação, essa escolha pode ser para o melhor, Claro. né? O melhor caminho, né? Porque às vezes a pessoa fala, não, eu não tive oportunidade, né? Meus pais são culpados, né? Eu assisti uma palestra e então tudo se falava assim, não, tudo é culpa da mãe, ou do pai, não. Né? Você também teve a oportunidade da escolha. Sim. Né? E você, em toda a sua situação de sofrimento, enfim, de desafios, você escolheu a melhor parte de tudo aquilo que você tinha. Sim. Né? Então, isso é muito bonito, né? Sim. Isso é muito bonito. E fez você chegar até aí, né? E a segunda pergunta... Qual é a pergunta, outra? Adoro perguntas. Então... E tem outros livros já que estão aí. Então, estão para chegar, tem, né? tem. Para chegar. Eu achava... É que a gente... Quando eu falei eu achava, é a gente mental, racional, assim, né? Eu pensei assim, nossa, eu vou escrever outro livro quando esse já tiver conhecido no Brasil inteiro, quando já tiver numa editora. Para mim, esse era o meu plano até 2 semanas atrás, quando eu recebi a mensagem de que eu preciso começar a escrever o próximo livro. Começar a escrever, né? Sem pressa, assim. Porque 128 dias. Eu né? acho, não sei, né? Não conte muito com isso. Vai ter a continuidade desse, né? Porque esse precisa da continuidade. Porque quando eu termino esse aí, tá numa parte da história em que parece que eu vou lançar o livro na Bienal. Eu tô em Portugal ainda, então nem sou palestrante espírita ainda, nem passei pelo desafio da humildade, então não tem nada, né? Mas eu vou fazer a continuidade desse. Vou escrever muito ainda sobre espiritualidade sem vínculo religioso também. Isso é muito legal. Eu muito entendi, legal esse eu soube tema. esses dias também que essa é uma das minhas missões, assim, porque a gente precisa desmistificar o espiritismo no Brasil, que hoje o espiritismo é visto como uma religião em que acredita em espíritos, sendo que todos nós somos espíritos que habitamos Sim. essa matéria, então todos os irmãos de outras religiões também são espíritos, São espíritos, exatamente. E sei que isso dá bastante polêmica, mas eu quero escrever bastante sobre espiritualidade também. Tem mais uma terceira, então. Adoro! Agora agitou. Vamos marcar um próximo encontro. Nós vamos mesmo. Eu quero convidá-la para uma palestra Uma no palestra Benson, no né? centro. também, Com certeza. Sim, com Ai, certeza. que bom, viu? E você falou que é um livro com espiritualidade. Autobiografia espiritual. Autobiografia espiritual. Porque assim, a gente está habituado a ver os livros, por exemplo, do Chico, do Divaldo, que são psicografados. A Deusa Sabu tem muitos livros, mas ela escreve através do conhecimento dela, né, das experiências, enfim. Como que é a tua forma de escrever? Como é que foi esse processo? Esse livro ele foi escrito por mim. Ele não tem psicografia alguma. Tá. Né? Lá, enquanto eu estava escrevendo, eu ouvia orientações, né, de como escrever um livro. Não era sobre o que escrever. Porque quando, assim, você... Acho que para mim, se falassem assim para mim... Escreve um livro. Eu ia falar, gente, por onde? eu começo, Mas né? eu passei por todo esse processo. Né? Por todo esse processo, por onde, como. Tudo eles foram me orientando do básico, gente. Realmente a espiritualidade trabalha o dia inteiro. Tanto que tem um espírito, Marina Tenfer, se eu não me engano, de 1823, que me acompanhou em toda a escrita do livro. Ela me acompanhou, me orientando com relação a parágrafo. Não, era coisas de técnicas, de práticas, assim, né? Porque eu não sabia nem por onde escrever. Eu sempre fui péssima disso. Não, e assim, Aí deixa eu fazer um parênteses. Claro. Minha irmã, a idealizadora do Centro Espírita que nós fazemos parte, se chamava Marina. Vamos saber se não tá aí. E a Sheila?
Tem que contar o caso da Sheila. Posso? Vamos fazer agora uma troca. Vamos trocar. Essa minha irmã Marina, ela teve um problema muito sério. Ela teve, com 30 e poucos, 20 e poucos anos, 28, 29 anos, ela teve um tumor cerebral. E depois ela se curou, né? O médico dizia que ela ia ter uns 6 meses a 1 ano de vida. Ela tinha 2 crianças pequenininhas. E aí ela começou a procurar. A gente não era espírita, porque nós somos, eu e Marina, minha irmã, nós somos de origem católica, porque italiano, né? Não pode nem ouvir falar de espiritismo, né? É coisa do demônio. Então, mas aí, bom, minha mãe levava no padre para exorcismo, isso, aquilo, e nada dava resultado. Até que a sogra dela, que ela namorava, levou ela para um centro espírita. E no centro espírita, como você também, começou a vir, porque a mão dela mexia, ela queria sentar na mão dela. Né? Bom, aí ela ficou doente. Não, isso aí foi quando ela era solteira. Depois, quando ela casou, ela ficou doente e tal. Aí ela foi no Chico, ela recebeu uma mensagem de Dr. Bezerra, dizendo: muitos amigos aqui no plano espiritual estão orando por você. E ela ficou boa 12 anos. Mas a minha irmã, ela tinha um sentimento de que ela tinha uma missão a cumprir com crianças. Então, aí ela falou com o marido, pediu para o meu pai um terreno para construir uma creche e tal, enfim. Conseguimos fazer a creche e aí, só que ela adoeceu outra vez. Uhum. Aí a doença dela, ela ficou muito parecida com o que você teve. Sim. Porque ela via o que era, mas ela não conseguia identificar. Sim. Só que ela em decorrência do tumor. Uhum. E ela ficou 5 anos, praticamente vegetativa, vegetando. E aí começou a creche e tal, meu Deus, 30 crianças. E aí, bom, na falta, né, de quem fosse fazer, ficar à frente e tal, então vai Ângela, né, que sou eu era a irmã, Marina doente. E também uma forma de, talvez, ser muito próxima dela e agregar mais e tal. No primeiro dia da creche, eu falei, meu Deus, nós ficamos doidos. Fiz exatamente como você. Levantei 5 e pouco da manhã, porque a creche abria às 6h30. Eu falei, com certeza nós enlouquecemos, porque nós temos em casa 5 crianças, que nem sempre a gente dá conta de cuidar. E 30 crianças que a gente não sabe nada. Sim. Sabe assim, o nome do pai, o nome da mãe, né? A gente não sabia nem fizemos aquele pequeno histórico da criança, pequenininhos de 1 ano e pouco, 2 anos e pouco, até 5 anos e pouco. E eu falei, Sheila, pelo amor de Deus, você vai na nossa frente, porque eu falei, honestamente, não sabemos o que fazer. Chegamos lá, já tinha meia dúzia de crianças lá, bonitinha, piquititica, e abri a creche. Aí falamos, mas vamos pôr um laço, porque pelo menos vamos fazer a inauguração, né? E aí eu falei assim, quem que vem para inaugurar? E veio uma piquititica, sozinha, bonitinha. Mas olha, um aninho, tiquitico, um cisco. Aí ela veio bonitinha, roupinha cor-de-rosa, uma mochilinha. Aí eu falei assim, mãe, para a mãe dela, como é que ela chama? A mãe dela falou assim, ela é Sheila. Aí naquela hora eu falei, vai dar tudo certo. Uhum. Que lindo, me emocionei. Vai dar tudo certo. E a creche existe ainda? Existe. A hora que você for lá, você vai ver. Eu prédio, mas tudo. Hoje já tem 300. Hoje tem 300. Ao todo, a gente tem 160 na creche e 160 no projeto, que são para crianças de 6 a 11 anos. E aí, a 14. E aí, no ano seguinte, aí eu fui no Chico. Falei, Chico, aí eu contei a história para ele. Falei, Chico, dá uma olhada nisso, meu Deus. Conta essa história que eu contei para você. Aí ele falou assim, mas é Sheila, é a nossa enfermeira. Ele fez, ele está lá, é a Sheila. Eu falei, meu Deus do céu, né? Eu me senti, né? Lá em cima. Um ano depois, Sheilinha saiu da creche. A mãe tirou, porque eles iam mudar para outro lugar, tirou. Aí quando voltamos outra vez no Chico, eu falei, Chico, você não acredita.
A Sheila foi embora. A Sheilinha foi embora. Aí ele falou para mim assim, uma foi, mas a outra ficou. Bem isso que eu pensei. Que linda E tem a história. foto da Sheila lá. Ah, é? Temos. Meimei e Sheila, então, nossa boa. enfermeira. Precisamos. Temos, e agora eu achei lindo, porque tem Sheila E tem Marina. e tem Marina Na sua história. na sua história. Não existe coincidência, né? Não. É cristoincidência. E minha irmã também teve uma vida muito assim, muito difícil. E também trabalhava no comércio, batalhadora, né? Muito inteligente. E depois teve assim, e também quando a gente perguntou para por que estava acontecendo isso, eu falei, pô, eu é uma pessoa boa. Falei, minha irmã pensou em tudo isso, porque eu nunca tinha pensado assim, em creche. Eu falava, Marina, pelo amor de Deus, nós já temos 5 filhos, que já são... Eu tenho 3, ela tinha 2, tem, né? Eu falei, a gente já tem 5 crianças, tá bom, uma pequena creche, né? Sim. Eu falei, tá bom, a gente ajuda em outros lugares. Não. Eu tenho uma missão, eu sei que eu tenho, parará, e aí pronto, foi. Né? Quando ela adoeceu outra vez, a gente não encontrava sentido nisso. Sim. Por quê? Se ela era uma pessoa boa, se ela queria tudo aquilo, ela sempre ajudava, médium, trabalhava, né? É bem o que a gente falou sobre o que a minha mãe instruiu, né? Que as doenças, elas são um instrumento para o nosso aprendizado. O aprendizado e Então, crescimento, certamente, né? ela era uma pessoa boa, tudo isso. Nessa vida é o que a gente vê dela, lógico. mas para a evolução espiritual dela, ela Precisava passar não, por mas isso, e né? depois eles E às vezes, responderam às vezes nem isso. só para ela, né? Mas para a gente aprender no convívio com essa pessoa, com essa Claro, doença. lógico. porque eu falei, a missão não era dela, a missão era nossa. Bem isso. Porque se Ela que fosse começou. dela, ela que estaria. Ela só deu o pontapé, né? E aí, um dia falaram, né? A gente, quando eu questionei, a minha irmã estava muito mal, que eu falei, na porta do centro, eu falei, olha, se a minha irmã morrer, eu fecho tudo isso aqui, eu não quero nada disso. Por que a minha irmã tem que morrer? Aí eles falaram para mim assim, porque ela escolheu isso. Ela quis isso. Ela não queria mais, ela queria acertar, ela queria zerar tudo isso daí. Então não tem o que eu questionar. Eles quiseram dizer para mim, você está brava por quê? Foi escolha dela. Sim. E a gente tem o nosso processo de nascer, viver e morrer, né? Cada um também tem a sua história. Como a gente sabe que a história não começou nessa vida, a gente sabe que todo mundo vem, né, com a sua bagagem. Todo mundo Né? vem. Verdade. Todo mundo vem. Bom, mãe, É a isso, história é o agora nosso tô- tempo, né? Não, eu que tô, pena. porque a Shirley ainda tem uma aqui, né? Ela ainda tem tarefas aqui pra frente. Então. Hoje a gente está num dia chuvoso aqui em São Paulo, então ela ainda vai atravessar a cidade. Atravessar, não esqueçam do livro, gente. Então, gente, é ó, importante. sigam ela nas redes sociais, compartilhem, comprem o livro. Isso. E se vocês conhecerem alguém de algum centro espírita, me ajudem indicando para levar a minha palestra até o centro espírita, que é nós assim já que eu vamos chego. conversar com você. É assim que eu chego. No nos Benção lugares. você vai, com certeza. Eba! Bom, agradecer você, Sheila, e sua predisposição de vir, né? Sempre se colocou à disposição de horário, de dia. Deu tudo imagina. certo, te Trazer agradecer essa história demais a linda. sua história, você partilhar aqui com a gente, com o nosso público. Eu que agradeço. E vai ser muito bom encontrar vocês nas palestras, né? Quiserem assistir palestras no YouTube, é só botar o meu nome, Shirley Venâncio, aparece nas palestras Sim, também. sim. E a gente vai se encontrar por aí. Se Deus quiser. E agradecer Obrigada. também vocês que estão com a gente, que ficaram com a gente nesse episódio. Agradecer nosso patrocinador, 3 Irmãs Cortinas. Entrem no Instagram deles, tem o Instagram aqui na descrição do vídeo. Cortinas, decorações. Eles A também- mais linda, A viu? mais linda. Isso também propicia que o nosso episódio esteja no ar. Propicia da continuidade aqui do nosso podcast. das Mulheres de Alma. Né? E trazer gente linda, igual a Shirley, né? Aquela frase que eu ouvi esses dias: a gente só vê no outro aquilo que a gente é. Que bom. Que bom. Então, até o próximo, pessoal. Tchau, tchau. É, Tchau.